Fala galera, tudo bem? Sou o Bruno Pires do canal Camisa 7 e hoje eu vou te contar uma história muito maneira de vida. Acompanha aí, curta, deixe seu like. A história dele, Júnior Santos, hoje já olhado com um pouco mais de carinho pela torcida do Botafogo. Nascido em Conceição de Jacuípe, interior da Bahia, aos 20 anos de idade, ele então migra, vai morar em Salvador, uma cidade grande, foi trabalhar ali de servente. Ele relata nunca tinha passado pela cabeça dele ser jogador de futebol, era uma realidade muito distante, que para ele era um sonho inalcançável naquele momento. A partir daí, tudo começou a mudar. Com a mudança para Salvador, ele então começa a jogar alguns jogos e cobrar R$50. Pois é, começou a cada partida que jogava, nos intervalos da folga de servente, ele começou a ganhar R$50, cobrar R$50. Aí as coisas foram encaminhando, foram desenvolvendo, e a partir daí ele começa a cobrar um cachê um pouco maior, R$300, a coisa vai ganhando corpo. Então o menino sonhador de uma cidade tão pequenininha ali, Conceição de Jacuípe, vai vendo que aquela realidade vai mudando um pouco na vida dele. Ele então joga um campeonato intermunicipal ali em Salvador, onde deu a ele uma visibilidade maior e vieram duas propostas do Bahia de Feira e Fluminense de Feira, equipes profissionais ali da Bahia. Porém o jogador recusou, porque o que ele ganhava naquele futebol amador era mais do que foi proposto a ele para se vincular a essas duas equipes. Então descartou naquele momento, continuou a vida de pedreiro e jogador de futebol nas horas vagas, ganhando já um cachê bicho de R$300. Aí, meu amigo, pense, aquilo que eram R$50 viraram 300 por jogo, depois 500. Final das contas, ele já ganhava R$3.000, né, como jogador. Então a coisa foi ganhando corpo. O menino então sonhador, né, que via o futebol pela TV, algo para ele muito distante, foi cada vez mais acontecendo e tornando um sonho mais possível naquele momento. Aí um amigo que jogava com ele no futebol amador fez um convite para ir para São Paulo. Pois é, olha que mudança. Ele então vai jogar no Oswaldo Cruz da 4ª divisão de São Paulo. Depois joga no Ituano, do Ituano ele joga na Ponte Preta, onde ele já tem faz bastante gols e tudo, foi notado, então ele vai jogar no futebol japonês. Olha que mudança. Detalhe, nunca fez base, ele era um menino pobre do interior da Bahia, então ele vai trabalhar de servente, e ele vai jogar sua bolinha fim de semana, começa a cobrar, e caramba, nunca fez base, vai jogar então no Japão, foi embora, rumo ao futebol japonês. O jogador passou por um momento muito difícil, né, nessas tentativas de se tornar de fato um jogador de futebol longe de casa. Em determinado momento ele falou com o pai, ligou e falou com o pai que queria desistir. Seu José Antônio, na época, ainda falou para ele: se você desistir, eu nunca mais falo com você. Foi aí então que ele ganhou forças e seguiu nesse caminho. Mas teve uma perda, que foi a perda do pai. Seu José Antônio, incentivador, perdeu. O jogador até se emociona muito na entrevista que deu ao GE, falando sobre o pai. A gente imagina, tenta sentir um pouco da dor do que ele vivenciou. Muitos meninos têm o sonho de se tornarem jogadores de futebol e deixam família para trás, deixam muita coisa para trás em busca de um sonho que para muitos ele acaba que não acontece. Então dúvidas obviamente pairavam na cabeça de Júnior Santos e ele seguiu o caminho, foi embora para o Japão, teve destaque, veio para o Fortaleza. Do Fortaleza o Botafogo o contratou, o trouxe, essa história que a gente já conhece um pouco mais, e as coisas foram acontecendo. Fato é, Júnior Santos hoje é um jogador que o elenco gosta muito, a gente vê, né? É um cara muito extrovertido e tudo mais, a gente vê o carinho que o Castro tem, a gente viu quando ele voltou, retornou aí, é uma felicidade enorme aí, um pedido do próprio Luiz Castro. E conforme eu falei, voltou, né, com muita desconfiança de todos nós, a maioria
teceu críticas, mas ele aos poucos ele tem demonstrado em campo uma vontade muito grande, um jogador muito útil ao elenco proposto pelo Luiz Castro, e ele tem ganhado aí um carinho um pouco maior do torcedor. Então deixei para vocês aí um pouquinho, só um pouquinho da história do Júnior Santos, menino lá de Conceição de Jacuípe, um sonho, né? Se tornou pedreiro, ganhando R$50 em alguns jogos que ele fazia, de 50 para 300, para 500. Tentou, né, receber uma profecia na igreja de que ele rodaria o mundo jogando futebol. Aí ele vai jogar em São Paulo, no Oswaldo Cruz, depois Ituano, Ponte Preta, chega ao Botafogo. E é um jogador hoje no Botafogo importantíssimo dentro do elenco que o Castro montou, do time que o Castro tem montado aí. O Botafogo tem evoluído bastante. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, curta e compartilhe. A gente está quase em 4.000 amigos. Tamo junto, obrigado pelo carinho de vocês. Valeu!